Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 76, Judas. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo do meu resumo. E esse capítulo é bem completo, tem bastante... Ele não é tão grande, mas tem muita informação. Eu não consegui trazer o meu resumo completo, é bem resumido mesmo. Então eu recomendo aos irmãos, vão no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo ou escutem o audiobook para que os irmãos possam ter uma ideia de todo o contexto e tirar mais lições preciosas do que aquilo que a gente consegue passar aqui nos nossos 20 minutos. Então vamos lá. Desejado de Todas as Nações, capítulo 76, Judas. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, cuja falta muito se faria sentir. Ou seja, Judas não estava completamente perdido até ir a Jerusalém, ele ainda estava muito mais propenso a estar ao lado de Cristo. Se ele tivesse morrido antes daquela última viagem, ele provavelmente estaria salvo. Não estava a conduta completamente má tomado conta do seu coração, ele ainda tinha laços de afeto e amor por Cristo. E isso o teria salvo. Devemos, eu e você, ficarmos vigilantes pelas decisões a que tomamos. Muitas vezes a minha escolha, a sua escolha pode ser uma escolha que nos leva a caminho de trevas, a caminho de perdição. Muitas vezes a nossa escolha, muitas vezes não, sempre é a nossa escolha que vai nos tirar do caminho da vida eterna. Então eu e você devemos tomar cuidado com as nossas escolhas. Pouco antes da Páscoa, Judas renovara seu trato com os sacerdotes para entregar Jesus. Combinou então que o Salvador fosse aprisionado imediatamente no retiro, onde costumava ir para orar e meditar. Então, pouco antes da Páscoa, novamente Judas estava renovando seus laços de perdição, estava renovando a sua escolha de se perder. Escolha pessoal, escolha individual, uma escolha que eu e você temos de fazer, escolha de andar no caminho de Deus ou escolha de abandonar a Deus, escolha de fazer toda a vontade de Deus ou de trair a Deus. Uma escolha pessoal. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse. Ou seja, ele tinha muito amor ao dinheiro, mas ele não era o corrupto o suficiente até aquele ponto. E isso foi se desenvolvendo, ele permitiu que o mal que habitava nele se desenvolvesse, ele acariciou os pecados, ele acariciou a ganância, ele acariciou o ego, a vaidade, e isso, por essa carícia ao pecado, ele foi se desenvolvendo e cada vez mais se corrompendo até tornar o seu coração totalmente endurecido. Alimentar o mau espírito da avareza até que lhe tornara o motivo dominante da vida, ou seja, o pecado dele se tornou a dominância na vida dele. E aqui está um ponto que eu e você temos de tomar muito cuidado para que as nossas falhas não dominem. Devemos repreender o nosso pecado quanto antes, devemos confessar o nosso pecado quanto antes, nos entregarmos a Cristo, mostrarmos que queremos a mudança, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que assim o faça. Não devemos condescender com as nossas falhas, condescender com os nossos erros, não devemos colocar desculpas para errarmos. Não há desculpa para errar. A gente já conversou isso em outro capítulo aqui do estudo. Não tem desculpa para pecarmos. Não podemos desculpar o pecado. Devemos nos arrepender, confessar e entregar nas mãos de Deus a nossa vida, para que isso não se torne o Deus da nossa vida, o nosso pecado. Seja lá qual for, no caso de Judas, a avareza. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás, para ser impelido a toda a extensão do pecado. Ou seja, ele se tornou escravo do vício dele, do dinheiro. E muitas vezes eu e você estamos sendo escravos dos nossos problemas, das nossas lutas. Não temos forças para sair porque não confiamos em Deus o suficiente. Não, Deus faz os apelos a nós, mas nós continuamos renegando a isso. Muitas vezes tem irmãos viciados em pornografia, viciados
em jogos de azar, viciados em tantas coisas, se escravizando pelo dinheiro, pelo que quer que seja, pelos prazeres deste mundo. Eu e você devemos ser diferentes, eu e você devemos olhar para Cristo, devemos mudar as nossas vidas hoje, não condescendermos com as coisas desse mundo, não condescendermos com os nossos pecados. Hoje é o dia de mudança em minha vida. A história de Judas é uma história para que eu e você possamos tomar vergonha na cara e mudarmos a nós mesmos, nos entregarmos a Cristo, nos entregarmos ao poder de Deus para que Ele trabalhe em nós e faça a transformação que precisa ser feita em nós. Mas muitas vezes eu e você estamos anestesiados com o nosso pecado, achamos que está tudo bem, continuamos tomando o nosso café e acha que nada disso vai mudar em nossas vidas. Devemos abandonar o pecado. E sim, beber café é pecado, tem tantos outros, mas é um dos pecados que é acariciado dentro do povo de Deus, sabendo que é errado, continuam fazendo. Porque alguns dizem que Deus entende. Deus não aceita o pecado. Nós vamos ver aqui na história de Judas que ele parece que se arrependeu, mas não se arrependeu. Se eu e você não nos mudarmos hoje, nos entregarmos nas mãos de Deus para que Ele faça mudança em nossas vidas hoje, estaremos seguindo o mesmo caminho do traidor. E em um momento ou outro vamos cair nessa mesma situação, no mesmo estágio que Judas estava, de nos endurecermos o coração e trairmos o Salvador. Eu e você temos que tomar a mudança, tornar a nossa vida mudada hoje, nos entregando nas mãos de Deus. Amava o grande mestre e anelava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado o caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. Ele nunca teve o desejo de transformar sua vida, ele nunca teve o desejo de ter um caráter santo, ele nunca teve esse desejo. Ele amava Jesus, estava com Jesus, mas ele não queria ter o caráter como o de Cristo. Ele não almejava aquilo, ele não almejava uma mudança de vida. E muitas vezes eu e você estamos na igreja, vamos para a igreja, mas não desejamos uma mudança de caráter, não buscamos uma mudança de caráter, não pedimos isso a Deus. Continuamos nos nossos mesmos erros, continuamos acariciando pecados e vamos nos entregando cada vez mais a caminhos de perdição, de morte, de destruição. Eu e você temos de tomar uma decisão hoje. Não é porque estamos na igreja. Judas estava andando com Cristo em pessoa e ainda assim não desejava aquilo. Eu e você estamos andando hoje com o Espírito Santo ao nosso lado e Ele quer fazer a mudança em nós. E se nós pedirmos, Ele fará a mudança em nós. Mas precisamos pedir, precisamos desejar. Judas não desejava. O Salvador não repelirá Judas e não vai repelir a mim e a você. Se continuarmos acariciando os nossos pecados, vamos continuar andando com Cristo até que eu e você abandonemos de vez. Dera lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelismo, dotou de poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Eu e você podemos ter o mesmo ponto, a mesma coisa, de não nos rendermos a Cristo. Filho, temos que nos render a Cristo. Amém? Não, o papai está gravando, não vou agora não, depois eu vou. Devemos nos entregar completamente a Cristo. Hoje é o dia de fazermos isso, não dá para ficar esperando. Era um desejo contrário de Judas se entregar a Cristo. Não renunciou às suas ambições terrenas, nem o seu amor ao dinheiro, ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocou no molde divino. Achava que podia reter seus próprios juízos e opiniões e cultivou a disposição de criticar e acusar. Ele não queria mudar a sua vida, ele não queria uma transformação completa no seu ser. Ele queria continuar com as mesmas posições, com as mesmas opiniões, continuar fazendo juízo de pessoas. E muitas vezes nós vemos isso dentro da igreja, ou nós somos isso dentro da igreja, começamos a julgar as pessoas. Fulano de tal ainda come carne. Aqueles que fizeram a reforma de saúde, julgando aqueles que não fizeram. Fulano de tal ainda bebe café. Fulano de tal ainda faz isso. Colocando o juízo e nos achamos melhores. Eu agora fiz a reforma de saúde. Eu agora
já estou morando no campo, eu isso, eu aquilo, eu fazendo minhas próprias opiniões, meus próprios juízos, eu e você não somos melhores que ninguém, não importa o que você faça, devemos nos derramar completamente aos pés da cruz e pedir e clamar para que Deus faça a transformação em nossa vida, porque por nós mesmos vamos cair nos mesmos pecados de Judas. Iremos colocar o nosso ego inflado, dizendo que eu faço as coisas, as obras são minhas, e estou andando no caminho em que irei trair o Salvador em um momento ou outro, se eu não me entregar e confiar completamente em Deus, se eu não quiser a transformação em minha vida, se eu não quiser o molde divino em minha vida. Judas era altamente considerado pelos discípulos e exercia sobre eles grande influência. Tinha em elevada estima as próprias aptidões e considerava seus irmãos muito inferiores a si no discernimento e na capacidade. Exatamente o que falamos agora. Os outros são inferiores a mim porque eu fiz a reforma de saúde, porque eu prego, porque eu canto, porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu devolvo um dízimo alto, porque eu ajudo na obra, eu estou sempre na igreja, venho todos os cultos, eu sou ancião. Pessoas que se julgam superiores às outras, pessoas que se acham melhores que as outras, o mesmo espírito de Judas. Devemos tomar cuidado com isso. Não importa o que você faz, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, o que você deixa de fazer. Importa que eu e você nos entreguemos a Cristo e oremos para que Ele faça a transformação em nossa vida. Temos de fazer a reforma de saúde? Sim, mas não por nós mesmos. Permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que as nossas obras sejam um louvor a Deus, uma demonstração de amor, do nosso amor. Obras que vêm de Cristo vivendo em nós, não de nós mesmos, querendo demonstrar seremos melhores que os outros. Servindo os outros, Judas poderia haver desenvolvido espírito abnegado, mas ao passo que ouvia diariamente as lições de Cristo e lhe testemunhava a vida isenta de egoísmo, Judas condescendia com a disposição cobiciosa. As pequenas quantias que lhe chegaram às mãos eram uma tentação contínua. Judas estava completamente, todo o tempo, sendo tentado por Satanás, porque chegava ali as quantias na mão dele, e ele cedia a tentação, como nós sabemos, já vimos que ele extraviava dinheiro ali da caixinha que ficava com ele. Quantas vezes repetida a declaração de Cristo de que seu reino não era deste mundo irritava a Judas. E as pessoas que, assim como Judas, estão se agarrando nesse mundo, pessoas que vão à igreja, pessoas que guardam o sábado, se agarrando nesse mundo, querendo as casas aqui, os carros aqui, os empregos aqui, a vida aqui, os prazeres daqui, se agarrando nesse mundo, não querem olhar para um reino futuro, não querem abrir mão do aqui e do agora para olhar para a glória futura, a glória eterna. Judas não chegara à conclusão de que Jesus não fosse o Filho de Deus, mas estava duvidando e procurando alguma explicação para suas poderosas obras. Judas já não tinha mais certeza se Jesus era Filho de Deus ou não era. Ele queria agora racionalizar as obras de Cristo, ele estava em dúvida. Por quê? Porque ele não via os anseios dele sendo ministrados por Cristo. E muitas vezes eu e você vamos olhar para Jesus e não ver os nossos anseios, porque os nossos anseios estão errados, nossos anseios estão nesse mundo. Devemos pedir para que Deus transforme a nossa vida, para que os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos desejos sejam mesmo de Deus. Não olhar para o aqui, para o agora, para essa terra, para esse mundo, não criarmos raízes aqui e olharmos para o mundo futuro, algo por vir, muito maior do que o que estamos aqui. Experimentou a satisfação que sempre acompanhava o serviço de Deus, auxiliou a levar Jesus aos enfermos dentre a multidão. Viu que alívio e que alegria e satisfação sobrevém ao coração humano mediante o poder de curar do restaurador. Poderia ter compreendido os métodos de Cristo, mas cegavam-se nos seus desejos egoístas. Então, Judas via a alegria, via como o poder de Deus transformava vidas, mas ele estava cego pelos seus desejos. Enquanto eu e você estivermos condescendendo com os nossos desejos, com as nossas vontades, com o nosso querer, estaremos cegos para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor nessa vida.
O discurso de Cristo na sinagoga a respeito do pão da vida foi a crise da vida de Judas. Ouviu as palavras: se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Viu que Cristo oferecia bens espirituais em vez de terrenos. Julgava estar longe e julgava enxergar longe e pensou poder ver que Jesus não teria honras e não poderia conceder altas posições aos seus seguidores. Ou seja, Judas já estava vendo aqui que ele não teria uma alta posição em um reino terrestre, ou nem haveria um reino terrestre. Decidiu não se unir a Cristo tão intimamente que não pudesse se retirar. Ou seja, ele já tinha tomado a sua decisão de não se unir a Cristo intimamente, não se unir a Cristo completamente, não se entregar a Cristo. Para que, quando ele visse uma outra oportunidade melhor, ele se retirasse, que ele julgasse ser algo melhor. Ele já não queria mais estar com Cristo, porque ele já não via que os seus desejos terrenos iriam ser atendidos por Cristo. E muitas vezes nós podemos entrar em uma espiral parecida com a de Judas. Olharmos para os nossos problemas aqui, um problema de saúde, um problema financeiro, e olharmos para as coisas aqui e agora e vermos que guardar o sábado é muito difícil, isso só vai me prejudicar. Então eu largo Deus de lado para as coisas desse mundo, para fazer as coisas desse mundo, para me colocar bem perante esse mundo. Mas Judas ainda não estava de todo endurecido. Mesmo depois de se ter 2 vezes comprometido a trair o Salvador, havia oportunidade de arrependimento. Não importa o quão longe você acha que você foi no seu pecado. Se o Espírito Santo chamar a você, ainda é oportunidade de arrependimento. Judas já tinha se comprometido a trair a Cristo 2 vezes e ainda havia oportunidade de arrependimento para ele. A ceia pascual, Jesus provou sua divindade ao revelar os desígnios do traidor. Incluiu eternamente a Judas no serviço prestado aos discípulos, mas o último apelo de amor foi desatendido. Jesus ainda apelou ao coração de Judas e ele assim rejeitou, tomou sua decisão. E hoje pode ser o último apelo do Espírito Santo ao nosso coração para uma conversão verdadeira, uma conversão genuína, para abandonarmos os nossos caminhos de trevas e voltarmos para Deus, andarmos no caminho da luz, um caminho estreito, difícil, mas em que Ele estará ao nosso lado. Hoje pode ser esse dia. Judas desatendeu ao último apelo. Que eu e você possamos hoje tomar uma decisão diferente, de atender aos apelos do Espírito Santo e convertermos de todo o nosso coração a Cristo e permitirmos que Ele viva em nós. Seguiu ansiosamente do horto ao julgamento perante os príncipes judaicos, ou seja, aqui quando Judas entrega Jesus, ele o segue o tempo todo. A cada movimento esperava que ele surpreendesse os inimigos, apresentando-se diante deles como Filho de Deus e reduzindo a nada todas as suas tramas e poder. Mas à medida que passava hora após hora e Jesus se submetia a todos os maus tratos sobre ele acumulados, apoderou-se do traidor o terrível temor que tivesse vendido seu mestre para a morte. E agora aqui a culpa começa a se apoderar de Judas, vendo que Jesus não estava agindo como ele agiria, se rebelando com poder e glória, acabando com tudo aquilo. Judas queria que Jesus agisse como ele agiria. Muitas vezes eu e você queremos dar ordens a Deus para que Ele haja conforme achamos que Ele deve agir. Não aceitamos a vontade de Deus, não aceitamos o querer de Deus. Não fazemos as escolhas de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Desatendemos aos pedidos de Deus ao nosso coração para fazermos a nossa vontade. Queremos que Deus se submeta a nós e não nós nos submetermos a Deus. Queremos que como criaturas sejamos maiores que Deus. O espírito de Satanás se apoderando de cada um de nós que queremos essa vontade, a nossa vontade acima da vontade de Deus. Nós vimos, antes de ontem, quando falamos do Getsemane, Jesus aceitando a vontade de Deus acima dele. Se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que assim seja feita a tua vontade, que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Já estamos encerrando e tem bastante texto ainda. Eu vou
tentar não comentar tanto assim esses, só para a gente entender o contexto. Ao aproximar-se o julgamento do fim, não mais podia Judas suportar a tortura de sua consciência culpada. De súbito soou pela sala uma voz rouca que produziu em todos os corações uma reação de terror. Ele é inocente, poupa-o ao Caifás. Viu-se então a alta figura de Judas comprimindo-se por entre a sobressaltada multidão. Tinha um rosto pálido e decomposto, e borbulhavam-lhe na fronte gotas de suor. Precipitando-se para o trono do juízo, atirou perante o sumo sacerdote as moedas de prata, preço de sua traição a seu senhor. Agarrando ansiosamente as vestes de Caifás, implorou que soltasse Jesus, declarando que ele nada fizera digno de morte. Caifás repeliu-o zangado, mas ficou confuso e não sabia que dizer. Revelara-se a préfida dos sacerdotes. Era evidente que tinham subornado o discípulo para trair o mestre. E aqui Judas, num ato de desespero, suprimido pela culpa, o peso da culpa sobre si, ele grita loucamente no tribunal, se joga aos pés de Caifás, implorando para que solte Jesus, que era inocente. Judas lançou-se então aos pés de Jesus, reconhecendo-o como Filho de Deus e suplicando-lhe que livrasse a si mesmo. E aqui nós vemos a que ponto estava Judas. Ele se atira nos pés de Cristo, não implorando pelo perdão, não arrependido, mas para que Cristo se livrasse, para que Cristo se mostrasse o Filho de Deus, para que Cristo iniciasse o seu reino terrestre, para que ele agora, não mais como traidor, mas como aquele que iniciou todo o golpe, toda a trama para que Cristo assumisse o poder, ocupasse uma posição de destaque no reino de Deus. O Salvador não repreendeu o traidor, sabia que Judas não se arrependera, sua confissão era tirada à força de uma alma culpada por um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo. E é interessante isso aqui, Judas se atirando aos pés de Cristo, se ajoelhando, prostrado. Nós vamos ler quando chegarmos no grande conflito que todos aqueles perdidos, incluindo o próprio Satanás, vão dobrar os seus joelhos perante Cristo antes do fogo cair sobre eles, reconhecendo Cristo como Senhor, como Salvador, como o único digno de honra e louvor, reconhecendo o seu pecado e a sua culpa. Aqui nada mais é do que uma prévia do que irá acontecer naquele dia. Judas, suprimido pela culpa, se atira aos pés de Jesus por conta da sua culpa, com medo do juízo, mas não sentia profundo e quebrantador pesar por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Todavia, Jesus não proferiu nenhuma palavra de condenação. Jesus, mesmo naquele momento, não proferiu a palavra de condenação contra Judas. Olhou piedosamente para Judas, dizendo: para esta hora eu vim ao mundo. E para a gente encerrar com o nosso último texto de hoje, um murmúrio de surpresa passou pelo auditório. Viram com espanto a paciência de Cristo para com o traidor. Novamente os empolgou a convicção de que este homem era mais do que um mortal. E novamente aqui nós vemos a atitude de Cristo perante as situações. O traidor se atira aos pés dele e ele não reprova, olha com piedade e demonstra o seu caráter divino, o mesmo caráter que tem de ser impresso em mim e em você, e será, se assim clamarmos pelo Espírito Santo, que Ele assim o faça, permitimos que Ele trabalhe em nossas vidas, e façamos 100% do nosso esforço para que aquilo que é impossível a nós, assim o Espírito de Deus o faça em nós. Vamos ficando por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto a trazer, alguma outra dúvida, deixa nos comentários para a gente ler, crescer e estudar juntos. Seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, que através das lições de Judas, que possamos nos afastar dos caminhos errados, que nos afastemos dos nossos pecados, que paremos de acariciar, que mudemos de vida, Senhor.
Pai querido, te pedimos o teu Santo Espírito trabalhando em nós, Senhor, para que possamos nos afastar de todo o caminho mau, que possamos repulsar qualquer sombra de pecado que venha até aos nossos pensamentos. Não há desculpa para pecar, Senhor. Por favor, trabalhe em nossas vidas, faz o impossível em nós, imprima o caráter de Cristo em nós. Impossível para nós, mas possível para ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.